Livro Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 18, perante nós mesmos. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as, quanto possível, aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Efetuar compromissos apenas nos limites das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor fiel da doutrina possui, na consciência tranquila, a fortaleza inatacável. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Cris, hoje a gente vai entrar num tema bom, né? Não é que os outros não sejam, não, mas hoje a gente vai falar da gente mesmo, né? Conduta espírita perante nós mesmos. Né, Rose? É fácil, igual a gente estava conversando antes, é fácil, ao mesmo tempo é desafiador, né? E interessante que o André Luiz, ele já inicia o texto nos convidando a vigiar as nossas próprias manifestações, né? As nossas próprias condutas, os nossos próprios comportamentos. Todo aquele que já galgou um patamar mais evoluído, ele não espera o reconhecimento do outro, né? Porque ele já sabe que isso é perder tempo. A gente ficar esperando o que o outro tem para nos dizer sobre as nossas próprias condutas, né? Ficar esperando a aprovação ou não do outro. Para os espíritos que já evoluíram, eles sabem que isso é perder tempo, né? E a partir daí é preciso entender que nós mesmos temos condições de nos avaliar, de nos cuidarmos, de olharmos para nós mesmos, né, Cris? E não é ficar fazendo uma avaliação, mas é a gente entender, olha, isso que eu estou fazendo, será que é certo? Será que é condizente? Será que os meus comportamentos estão condizentes com aquilo que eu estou aprendendo?
do Evangelho, que eu estou aprendendo como cristão, que eu estou aprendendo como espírita. Então, assim, eu achei bem interessante, né, essa questão também. Eu li também ela, Rose, e aí eu fiquei pensando, né, que muitas das vezes a gente esquece, né, que nós estamos aqui, é uma passagem, e que a gente veio justamente para isso, para a nossa evolução, né, moral, espiritual. E quanto a gente atinge esse grau de compreensão de que para isso a gente independe da aprovação alheia dos nossos atos, né? Aí vai demonstrar que o orgulho, que a soberba, não fazem mais presença no nosso agir, né? A gente age com naturalidade, a gente age para que a cada dia a gente seja melhor. E eu acho que, quanto o espírito ele galga essa evolução, ele vai se desprendendo desses sentimentos, né, que são negativos, né? São terrenos ainda, né? E aí ele vai pretendendo, né, com esses atos cada vez mais consciente, ele ter uma evolução para o bem de si próprio e também para o coletivo, que vai atingir, através desses atos cada vez melhores, todos em volta, né? Sem distinção. Aí eu estava pensando, né, que se a gente fizer o esforço de mudar esses nossos hábitos, a gente cada dia vai ser melhor, né? É verdade. E quando eu comecei a ler esse capítulo, né, que eu acho tão importante, né, a gente ter esse olhar mesmo para nós, sempre, né, porque tudo começa na gente, não adianta. O que a gente quer que aconteça, só vai acontecer se a gente der o primeiro passo e começar, né, a se modificar. E eu fiquei lembrando muito de uma passagem que tem no Evangelho, ela se chama no Getsemane, está lá em Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 46. Eu vou até ler essa passagem, porque eu acho ela tão importante. Eu sempre gosto de voltar nessa passagem para refletir um pouco, sabe? Quando eu fico um pouco perdida, assim, eu acho ela me dá um certo conforto, né? Então, Jesus disse assim, então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentai-vos aí enquanto vou até ali orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecidos. E disse a Pedro, como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo pela 2ª vez, orou. Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Vem então para junto dos discípulos e lhes diz, dormi agora e repousa, pois que a hora está chegando e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois. Vamos, eis que meu traidor está chegando. Eu fiz questão de ler a passagem toda, né? É um convite também para que a gente depois possa voltar nela e olhar com mais carinho, com mais profundidade, né?
porque esse texto, ele tem várias possibilidades, sabe, ô Cris, que eu observo de estudo, como todo o Evangelho de Jesus, né? Mas não é que a gente vai poder analisar ele de acordo com as minhas únicas necessidades, né? Mas eu trouxe ele hoje para a gente conversar sobre nós e como que nós estamos nos comportando diante de Jesus. Como hoje, né, a gente vai falar sobre nós, eu acho que a gente precisa desse olhar para cada situação de nossas vidas e que a gente possa ver também como que a gente está agindo nessas situações. Ainda estamos cochilando, dormindo, e quando Jesus diz, não fostes capaz de vigiar comigo por 1 hora, nossa, isso aqui eu fiquei refletindo muito, sabe? Eu fiquei pensando, o que significa 1 hora com Jesus para cada um de nós, sabe? O significado disso para mim. Eu penso que seja a hora mais importante da minha vida, né? Deveria ser para todos nós, eu acho. Mas muitas vezes o que a gente vê não é isso, né? Eu dedico 1 hora, entre aspas, para Jesus, quando eu cuido do outro, quando eu me proponho a estudar, me conhecer, e às vezes essa hora é a hora que a gente fica mais distraído, a gente faz um automatismo, né? Então, assim, eu comecei a refletir muito sobre isso, sabe? O que eu faria se me fosse dada a oportunidade de estar diante de Jesus por 1 hora, novamente, sabe? E eu digo, Jesus aqui conosco de novo, né? Porque isso não vai acontecer. Ele já veio, já trouxe a mensagem, ele está aí cuidando da gente espiritualmente. Mas se eu pudesse ter essa oportunidade, o que eu faria, sabe? Vigiar com ele, o que significaria isso para mim, sabe, Cris? Quando a gente se torna cristão, né? Se a gente já não nasce com essa convicção, a gente tem essa oportunidade de estar com Jesus, né? Eu fiquei aqui refletindo, né, sobre isso, sobre os ensinamentos dele, tudo isso que ele deixou para a gente, e como que essa hora que eu me disponho a estar com ele, como que ela está sendo vivida para mim, sabe? Porque agora é a gente que precisa estar com ele, né? Não é mais ele estar aqui conosco, né? Claro que ele está o tempo todo conosco, mas como é que eu me comporto estando diante dele, dos ensinamentos dele? E acabou que esse pensamento permeou todo o meu estudo, tá, Cris? Então, assim, eu vou sempre falar dessa passagem aqui hoje, para a gente refletir um pouco, né? É uma bela e profunda reflexão que você traz, né, para a gente iniciar o nosso estudo, porque conhecimento a gente já tem, né? A gente estuda, a gente tem tantas oportunidades nessa encarnação, mas por que ainda é tão difícil tirar Jesus, né, do evangelho, dos estudos da gente e colocar ele no nosso dia a dia, ao lado da gente? Qual é essa trave que tanto a gente resiste em tirar? Cada um tem a sua, né? Você foi falando, eu também tenho uma passagem que me toca muito, que é um encontro com Jesus, que foi Paulo, né? Quando ele teve aquele encontro com Jesus na porta de Damasco. Eu acho lindo, e eu sempre fico pensando, o Paulo exemplificou, por que eu também não posso? O que me impede, né? Pois eu acho que é uma reflexão e tanta, né, Rose, que tem que permear não só o nosso estudo, mas a nossa vida, porque eu acho que é chegada a hora, né? E é interessante você trazer isso, Cris, porque a gente falar assim, qual que é a dificuldade, né, igual você falou, né, tem alguma coisa que me impede, né, de ver isso, de viver isso, de tirar o evangelho das páginas e colocar no dia a dia, né? Mas é porque eu acho que é isso, sabe? Falar de Jesus
é mais fácil do que vivenciar o Evangelho, porque vivenciar o Evangelho é ter que ter ética, moral, é ser fiel aos compromissos assumidos, principalmente agir com liberdade, mas uma liberdade que é aquela que nos torna mais. Uma liberdade que nos torna mais cristãos, né? É diferente dessa liberdade do mundo que a gente confunde, que é só os prazeres, né? Mas é assumir um compromisso real. Acho que isso que dificulta, sabe? E é interessante que André Luiz vai trazer isso aqui também, né? Já no segundo item ele vai falar até do jeito da gente agir, né? Então, a nossa fé, ela tem que estar a serviço daquilo que nos move de verdade. O que a gente acredita? Do que o Cristo está dizendo, e da nossa própria evolução em estar com Ele, né? Quando ela começa, essa nossa fé começa a servir só a nosso propósito, a atender às nossas necessidades humanas, ela vai para um campo da materialidade e sai do campo real, que é o propósito real, né? Que é da gente se espiritualizar, da gente evoluir, da gente crescer. Então, viver no mundo sem se perder nesse mundo, que foi isso também que Jesus trouxe para a gente. É preciso que a gente tenha equilíbrio. Coisas ligadas à matéria precisam ficar nesse lugar da matéria. Não dá para confundir, né? Assim como devemos nos tornar cada vez mais espiritualizados. A maneira como nós nos comportamos no mundo vai dizer muito se ainda somos mais materiais ou se já estamos assumindo a condição espiritual. Nós estamos no mundo material, mas nós somos espíritos imortais, né? Então, assim, nós já sabemos desta verdade, que nós somos espíritos imortais, mas estamos agindo aqui na Terra como? Nesta encarnação, né? Então, quando André Luiz, pela psicografia do Valdo, ele traz, né, essa questão até do profissionalismo religioso, né? Eu lembrei muito da questão 204, que está no livro Consolador, né? Que Chico vai perguntar para Emmanuel, né? A alma humana, ela poder-se-á elevar para Deus tão somente com progresso moral, sem os valores intelectivos? E aí o Emmanuel vai falar, olha, o sentimento e a sabedoria são duas asas com o que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, assim, a gente precisa dos dois pratos da balança para equilibrar, mas a gente não pode só viver como se a gente fosse só essa matéria que nos constitui, né, Cris? Claro, né? E mesmo porque para a gente viver nessa matéria, a gente viver nela, aplicando também esse valor espiritual que nos desenvolve essa ética, essa amorosidade consciente, a gente vive numa matéria melhor, porque ela se torna um exemplo assim transformador, né, Rose? Se a gente, às vezes, na nossa conversa, a gente questiona tantas atitudes, tantos acontecimentos, né, que a gente ainda não entende porque ainda acontece, a gente queria não ler mais isso, não saber mais disso. Eu acho que essa transformação é responsabilidade de cada um, de mudar, fazer um movimento de mudança, né? Porque todo ato da gente vai atingir ao coletivo, né? E quanto a gente tem a consciência desse equilíbrio, e que para que isso exista tem que vir uma mudança interna, né, em vários conceitos, em várias quebras de várias crenças, eu acho que a gente evolui, e com isso a gente evolui a sociedade também.
E pegando um pouco até sobre essa questão que o André Luiz traz aqui, né, sobre profissionalismo religioso, e vendo essa questão que o Emmanuel traz também, no livro Consolador, sobre a gente equilibrar a intelectualidade com a moralidade, ou seja, o conhecimento intelectual, ele é importante, assim como o moral. A gente precisa resolver essas questões, principalmente dos vícios morais, né? Mas a gente precisa evoluir intelectualmente também. Unindo essas duas palavras, né? Pensando muito nesse profissionalismo religioso, eu fiquei pensando, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado com o intelectualismo também. E esse sufixo que eu coloquei aqui, né? De esse ismo, ele foi proposital, né? Por quê? Porque fala desse falso conhecimento que nos leva a uma falsa sensação também de poder através da palavra. Então, às vezes a gente precisa entender o que os espíritos estão falando para a gente. Quando eles falam que a gente precisa trabalhar a intelectualidade e a moralidade, que são duas asas que equilibram o ser, e trazem a evolução, proporcionam essa evolução, é a gente saber que o conhecimento que a gente adquire, ele precisa ser utilizado a nosso favor. Ele vai construir uma base de sustentação para aquilo que a gente precisa de transformar em nós. Aí a gente começa a usar ele contra nós. Quando a gente faz isso, né? Esse profissionalismo, essa expressão me marcou muito, esse profissionalismo religioso, ou seja, eu estou usando a intelectualidade de forma equivocada. Então, fica esse intelectualismo, né? Porque eu posso saber muito das escrituras, eu posso saber muito o evangelho, como a gente falou anteriormente, eu posso ter um conhecimento bom das letras, mas decorar versículos, capítulos, não são suficientes para falar que eu sou cristão e que eu sou bom, né? Eu preciso da outra asa, da moralidade, porque senão fica prejudicado todo esse conhecimento pela minha carência dessa outra asa que está em desequilíbrio, que é o sentimento, né? O que eu faço com esse meu saber? O que eu tenho feito em nome de Deus? E aí eu trago também uma outra passagem do Evangelho, que está lá em João, no capítulo 16, versículos de 1 a 4, né? De 1 a 4, que é o anúncio de pronto retorno. Então, Jesus vai dizer assim, olha, digo-vos isso para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. E isso farão porque não reconheceram o Pai, não reconheceram nem o Pai nem a mim. E ele continua dizendo, né, mais à frente, eu vos disse tais coisas para que tendes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. E olha que interessante, né, Cris? Quando a gente olha essa passagem, a gente vai dizer assim, nossa, vão ser expulsos das sinagogas, ou seja, vão ser expulsos dos templos? Como assim? É porque a gente vai vendo isso acontecer hoje em dia, né? Tem exemplos, porque qual que é a nossa proposta com esse estudo? Trazer para a nossa realidade atual também. O que às vezes a gente vê acontecendo, né? A gente vê pessoas que têm essa ética, que têm essa moralidade, esse compromisso com a verdade, serem banalizadas, vulgarizadas, ridicularizadas nos próprios templos. E pessoas que criam verdades que não são condizentes com as verdades do Cristo, ou seja, vão criando verdades que são suas, elas têm uma voz muito grande, né? Elas são muito ouvidas
Então, é como se fosse uma deturpação da mensagem, né? E quanto mais eu deturpo essa mensagem, mais eu tenho pessoas que acolhem essa, entre aspas, essa mentira que eu vou criando, né? Então, é interessante como é que a palavra do Cristo, ela tá atual, né? Ela está aqui com a gente está podendo vivenciá-la nos dias de hoje, né? Então, é tomar muito cuidado, esse profissionalismo religioso. É eu criar uma verdade que é minha, como se fosse uma construção do evangelho, né? E eu acho que esse cuidado nós temos que ter também diante das escolhas, né? E para a gente ter uma maturidade na escolha, cada vez mais a gente tem que se fortalecer. E como aqui a gente faz um podcast espírita, eu digo, né, que o espiritismo ele nos oferece esse roteiro seguro também, para que a gente compreenda as verdades e na hora da gente escolher o que a gente quer trazer para a gente tem essa maturidade espiritual na escolha, né? Porque talvez isso se propague justamente por carência, hoje em dia, dessa questão, né? Dessa escolha. É verdade. E a gente precisa pensar também, né, Cris, qual que é a base que nos sustenta? Porque a gente está falando muito que nós somos espíritos imortais, que nós somos filhos de Deus, mas qual que de verdade é a base que sustenta a gente quando a gente está numa situação que a gente precisa tomar uma decisão e a gente tem que fazer aquilo rápido, né? Em que a gente se pauta, né? A gente se pauta nas questões do mundo, né? Eu preciso gritar aqui, eu preciso me impor para poder a minha voz ser ouvida, ou eu tenho outras formas de usar isso, né? De resolver as questões do mundo, né? Quando Jesus traz essa passagem que a gente acabou de ver aqui, que vale a pena cada um ir lá e ler com calma, né? Ler uma passagem grande, bonita, nos convida muito a refletir. Ele vai dizendo um pouco disso, que a base de sustentação dele sempre foi Deus, né? Então, ele consegue vencer as tribulações usando sempre essa base. E usar essa base não quer dizer que a gente vai aceitar tudo do jeito que vier. A violência, a agressividade, não é isso. Mas é a gente usar essas duas asas. Por isso que a gente precisa da intelectualidade também, para a gente saber usar a palavra na hora certa, da forma certa, né? Então, assim, quando ele fala que ele venceu as tribulações, nós também conseguimos vencer as tribulações, mas precisamos nos pautar nessa base segura. É preciso ter uma sustentação maior que nós, e eu vou trazer aqui uma simbologia, que é pensando um pouco nesse propósito das nossas vidas, né? Aquilo que me faz ter coragem de enfrentar os meus desafios, o que é de verdade, né? Se eu coloco como propósito, como base da minha sustentação, as coisas relacionadas só a esse mundo, eu preciso pensar que são coisas passageiras, efêmeras. Então, eu estou me apoiando numa base muito frágil. Então, por exemplo, se tudo na minha vida, a base de tudo é a minha profissão, são as minhas relações de amizade, de conjugalidade, a própria família, né? E a família realmente ela é uma base que vai dizer de toda uma sociedade como que ela está construída, mas ela precisa estar apoiada, essa família, em bases sólidas também, senão ela desmorona e contamina toda essa sociedade, que é muito disso que a gente está vendo hoje, né? Então, assim, se eu vou me sustentando só nisso, só nessas coisas, que a gente, né, vai criando
ou então que a gente vai construindo para sermos sustentados, qualquer coisa que aconteça com essa base, eu desmorono junto. E é por isso que Jesus fala o tempo todo, a minha base é Deus. Por quê? Porque Deus é mais do que qualquer um de nós. A lei de Deus, ela é maior do que a gente. Então, a nossa base, a gente tem esses pontos de ligação, né? Com a materialidade, com esse mundo que nós vivemos. A família é esse ponto, a nossa profissão é esse ponto, as nossas relações de amizade são esse ponto. Mas se eu coloco isso como a minha base de sustentação, se por um motivo qualquer, por exemplo, um desencarne, aquela amizade que me sustentava não pode ser vivida na presença física, eu desmorono junto com isso, né? Então, aí a gente precisa entender que base que está sustentando a gente. E volto a dizer, o convite de Jesus é que a gente busque uma base mais sólida, que não seja uma base frágil, né? Aí a gente começa a fazer, se a gente se apoiar nessas bases que são frágeis, as bobagens que o André Luiz vai trazendo aqui nesse capítulo, né? Que ele vai dizendo até do próximo item que a gente vai trabalhar, que é dessas relações de amizade que a gente vai construindo ao longo da vida. Elas são importantíssimas. Elas vão dizer também muito da gente, mas elas não podem ser a nossa base de sustentação, né? Como se tudo na nossa vida dependesse disso. É preciso que a gente tenha algo mais, que é isso que Jesus traz nos evangelhos dele. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, a gente pode ir para o outro item também, né? Que é sobre essa relação, né? Que a gente tem mesmo, né? Que ele fala até da gente render culto às amizades e à gentileza, né? E como que a gente faz isso, né? Não, Rose, eu acho que nós fechamos o item aí bem explicativo também, né? Dessa questão, voltando só um pouquinho à questão da base, né? Quanto mais a gente tiver a certeza que nós estamos amparados, né? Por uma legião de espíritos, por Deus, por todos aqueles que nos ajudam nessa caminhada, né? Fortalecendo em nós esses propósitos, a nossa fé, por mais desafios que a gente enfrente, a gente tem essa força, né? Essa força de seguir em frente, porque, como você disse, ela é sólida, né? Não é líquida, não se desmorona a qualquer vento, né? Pelo contrário, ela se fortalece. E quem de nós aqui já não passamos por experiências assim e não tivemos essa prova, né? Então, é só para fechar mesmo, acho que a gente pode passar para outra, sim. É verdade, Cris, buscar esse equilíbrio sempre, né? E a gente vai vendo que toda relação que nos convida, e a gente está falando, né, dessas relações que são relações que a gente tem no mundo, e elas são muito importantes, né? Eu volto a dizer, as nossas relações familiares, as nossas relações de amizade, as nossas relações profissionais, tudo isso é muito importante. A gente não está falando aqui, a gente não está falando aqui para desconsiderar isso de forma nenhuma, né? Tanto que Jesus escolheu 12 para estarem com ele o tempo todo, porque ele sabe da importância das relações para a gente. Nós somos seres relacionais. Mas o que a gente tem que ficar atento? Toda relação que nos convida a nos distanciarmos da lei de Deus, ela deve ser repensada. Ela pode estar em desajuste, né? Então, Jesus trouxe para a gente também uma passagem muito importante, né? Seja o seu falar, sim, sim, não, não. E é muito importante que a gente saiba a hora que a gente vai falar o sim para as nossas relações e a hora que a gente precisa falar o não.
que é o que a gente muitas vezes tem dificuldade, né? Às vezes a gente está num propósito e nós espíritas sabemos muito disso, né? Não estou desmerecendo as outras crenças, mas como a gente tem, a doutrina espírita traz para a gente um conhecimento muito raciocinado, a gente tem até esse convite, né, para que a gente tenha uma fé raciocinada, a gente começa a refletir muito sobre os nossos comportamentos. E a gente deixa de fazer algumas coisas, não por medo, como a gente tinha antes, não porque a gente quer fazer uma troca com Deus, né? Ah, eu vou deixar de fazer isso, como a gente fazia, às vezes, as nossas promessas, né? Olha, eu estou precisando disso, então eu vou deixar de fazer isso, meu Deus, e você me dá aquilo em troca. A gente já tem outra consciência agora, que a gente precisa deixar de fazer certas coisas ou ter determinados comportamentos, porque aquilo já não é bom para a gente. Então, a gente faz esse movimento. E a gente sabe que quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente tem muita cobrança. E a gente tem até uma questão que no começo a gente precisa aprender a lidar com ela, que são as exclusões mesmo, né? Quantas vezes a gente deixa de ser convidado, ou algumas pessoas, até nas nossas relações familiares, passam a deixar de querer conviver com a gente, porque a gente já não quer mais fazer uso da bebida alcoólica, porque a gente já não quer mais ter determinados comportamentos, a gente já não quer mais achar graça em determinadas piadas preconceituosas. Então, a gente sabe o que isso significa. Não porque a gente chegue nos lugares e vá fazer julgamento. Isso também não faz parte da nossa conduta cristã. Cada um vai fazer aquilo que está dentro da sua condição naquele momento evolutivo. Mas seja o seu falar sim, sim, não, não. Jesus foi muito claro nessa passagem, convidando a gente a dizer, olha, se isso não faz mais sentido para você, diga não e siga o seu caminho. Então, assim, eu achei interessante, André Luiz, trazer isso aqui nesse item, né? Se dizemos não, que a gente entenda que vamos ter que arcar com essas nossas decisões, né? O que isso vai representar para a gente? O que a gente vai falar, né, daqui para frente, quando a gente compreende isso? E aí, daqui a pouco, a gente vai entrar nesse tema também, tudo tem uma consequência. Inclusive, quando a gente decide dizer não para algumas coisas. E essas consequências podem ser positivas ou negativas. E a gente precisa assumir as responsabilidades, né, pelas nossas escolhas. E essas escolhas também devem ser pautadas naquilo que de verdade nos eleva, que nos faz crescer. Então, achei esse item que ele traz muito importante, né, para a gente entender que, às vezes, dizer um não vai ser se afastar um pouco, mas faz parte do processo também a gente passar por isso. Não que a gente queira, mas a gente precisa respeitar o outro que quer viver outras experiências diferentes também, né? É muito interessante, né, quando o André Luiz aponta esse item, né, e ele começa como render culto à amizade e à gentileza. Engraçado, Rose, quando eu li, eu vou te falar, a primeira coisa que eu pensei assim, eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que me encantou muito, sabe? Que foi o Pequeno Príncipe. E que quanto lá, né, tem uma fala muito linda que todo mundo deve conhecer, né? Que ele diz que você é responsável por tudo aquilo que cativas, né? E quando eu tinha um hábito sempre de escrever no finalzinho, nos bilhetins que eu gosto de escrever, isso para os meus amigos, né? Então, eu acho que a gente pensar em amizade
é justamente isso, né? A gente pensar o que a gente cativa ali dentro daquele coração. Se a gente estimula, trazendo aqui para o nosso conteúdo, se a gente estimula o crescimento moral e espiritual daquele irmão, daquele companheiro, se ele é meu amigo pelo que eu tenho ou pelo que eu sou, né? Porque você tem que ser transparente para aquele amigo, né? E tem que haver essa sintonia de desejo, de compartilhamento, até de crescimento, porque igual você falou aí na sua fala, né? Quantos amigos companheiros se afastam porque a gente tem determinadas escolhas que não cabem mais no mundo. No mundo deles, eles não aceitam, né? Por exemplo, você citou até a bebida alcoólica, né? Então, eu acho que é para a gente refletir muito nisso, né? Porque nós, cada um, estamos num grau de evolução. Então, às vezes, não que a gente é mais evoluído que, não, mas eu acho que a gente já conseguiu a compreensão de certos fatos, de certas escolhas, que não vale a pena a gente arriscar em prol, né, vamos pôr aí, entre aspas, de uma amizade. Porque a gente tem que fazer essa pergunta interna, mas ele é meu amigo pelo que eu sou? Ele vibra por essa transformação moral que eu já consegui aqui agora? Então, eu acho que é bem isso, né? Eu tenho amigas assim que moram muito distantes. Passamos anos sem nos vermos pessoalmente, mas quando a gente se tem a oportunidade de se encontrar, é como se fosse ontem. Existe aquela vibração em torno, aquele compartilhamento em torno. Então, eu acho que a verdadeira amizade que aqui da Terra, esse encontro de almas que te ajuda nessa caminhada e que te compreende, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é essa que te cativou e que no tempo não separa, está sempre ali, igual no livro diz, se você fala que vem às 4, às 3 horas eu já estou prontinha te esperando. É isso, né? E é bonito isso, né, Cris? É bonito quando a gente tem essa percepção e essa consciência de que nós somos seres diferentes, né? A gente fica querendo colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Mas nós somos individualidades, né? E é importante a gente entender isso e a gente respeitar essas individualidades. Eu acho que a verdadeira amizade está nisso, né? Eu posso gostar muito de uma cor, de uma profissão, de um comportamento, mas entender que o outro pode gostar de outra cor, de outra profissão, de outro comportamento, e a gente aceitar isso é bonito, né? Porque quando a gente vê o contrário acontecendo, a gente fica tão triste, né? Às vezes a gente ser excluído porque a gente fez uma escolha diferente, ou às vezes a gente excluir porque o outro está fazendo uma escolha diferente. A vibração, isso que você trouxe, eu acho importante, a vibração, ela é diferente, né? A gente não precisa fazer tudo igualzinho, mas a gente precisa sempre se respeitar nas escolhas, nos comportamentos, nas atitudes, né? E a gente não querer... a gente tem uma fala aqui em casa que a gente sempre diz assim, olha, o verdadeiro amigo não é aquele que faz tudo certo sempre, junto com a gente. O verdadeiro amigo é aquele que, às vezes, ele vai ter comportamentos equivocados, mas ele não vai querer que a gente se equivoque. Então, assim, eu vou trazer um exemplo aqui, vou até falar, né, que eu sei que o Ricardo, ele fala isso, e ele não vai importar de eu estar falando aqui em nome dele. O Ricardo traz um exemplo dele. Ele fala, eu tinha um amigo que ele, por exemplo, eu não lembro, ele tinha um vício qualquer, que eu não lembro agora o que era. E um dia ele falou com o Ricardo, ele falou, né, com o meu marido, ele falou assim, olha só, a gente anda junto, mas você nunca vai fazer isso que eu faço. Aí ele falou, Rosimar, aquele dia eu vi que aquele cara era meu amigo de verdade.
porque ele sabia o mal que estava causando para ele. Então, assim, ele me impediu de fazer uma coisa que não seria boa para mim também. Então, é isso, né? É interessante a gente olhar para isso, né? Porque até André Luiz traz aqui, né? Olha, a gente render esse culto à amizade, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade, né? Então, tem relações que elas ficam adoecidas, né? Então, assim, é bacana quando a gente vai entendendo isso, né? E aí, ele vai trazendo também para a gente a consciência não só das relações que nós vamos construindo, mas daquilo também que a gente já pode fazer, né? Dos compromissos que nós vamos assumindo. Então, a conduta espírita perante nós mesmos requer esse olhar para as nossas ações. O que eu estou assumindo de compromisso, né? Nem mais, nem menos. Eu posso fazer a mais? Eu posso assumir um planejamento reencarnatório e chegar aqui e fazer mais do que eu assumi? Posso. Seria até bom, né? A gente tem o exemplo que a gente traz sempre do nosso querido Chico Xavier. Ele veio aqui com o propósito de escrever 50 livros, escreveu mais de 450 e deixou uma obra riquíssima para quem quiser evoluir, né? Porque não basta a gente ler as obras dele, a gente tem que praticar para a gente conseguir. Então, a gente pode fazer mais, mas é a gente saber escolher também o que a gente quer fazer de verdade, o que move nosso coração. Então, saber escolher também é um hábito que precisa ser trabalhado em nós. É preciso lembrar de quem que nós somos, e a partir daí a gente começar a escolher o que a gente vai poder gerar de forma mais proveitosa para o crescimento desse ser que nós somos. A gente só vai conseguir fazer boas escolhas se a gente se pautar, né? Se a gente pautar essas escolhas do que a gente deseja conquistar. É preciso que a gente seja verdadeiro com a gente, com as nossas convicções. Então, assim, saber escolher é sempre um caminho que vai trazer mais leveza ou mais sofrimento, mais dor, mais trabalho. Então, é importante a gente também, dentro das nossas convicções, a gente aprender a fazer boas escolhas, né? Sim, né, Rose? Eu acho que um parâmetro legal é a gente sempre pensar, né, nessas escolhas, onde você vai colocar a sua ação em coisas do mundo, assim, que remetem muito à futilidade, ou eu prefiro colocar a minha ação, o meu conhecimento, que com esforço até agora eu já tenho, em atos de utilidade. Então, a gente saber essa substituição, né? E ali a gente se colocar a nossa ação, o nosso empenho, a nossa boa vontade, com coração, mas também com muita responsabilidade, porque todo compromisso ele tem que ser alinhado a uma responsabilidade. Não é você assumir, assumi aqui agora, mas 3 dias depois, nossa, não vai dar, né? Eu não pensei direito na hora, eu fui com a emoção, não. Compromisso, eu venho assim de uma regra, compromisso assumido tem que ser executado, sabe? Então, eu penso assim, igual você falou, não importa a quantidade, mas a qualidade do seu compromisso, seja em prol de uma obra ou um compromisso que você assuma com você mesmo, né? Às vezes a gente assume um compromisso com a gente, olha, eu vou fazer isso porque eu preciso de fazer isso. Por exemplo, um exemplo, né? É uma atividade física, que muitas das vezes eu vou adiando, não, eu vou assumir esse compromisso, então não é porque choveu, não é porque fez frio que a gente não vai. Aquela responsabilidade. Então, essa responsabilidade a gente se estende a todos os outros compromissos assumidos, né?
Eu acho que o compromisso ele tem que ser alinhado a isso, cumprir aquilo e cumprir da melhor forma que você possa executá-lo. Isso mesmo, e a partir dessas escolhas que a gente vai fazendo, é que a gente vai assumir esse compromisso bem ou não, né, Cris? Porque se a gente vai escolhendo ao som do acaso, né? Eu vou fazer porque está na moda, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, né? Com certeza a gente vai negligenciar de alguma forma. Então, a gente tem que ver o que move o nosso sentir, o nosso coração. A gente já não sabe que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, então a gente sabe o que a gente precisa fazer também. Mesmo que intuitivamente a gente sabe. Então, assim, a partir do momento que a gente também vai aprendendo, criando esse hábito de fazer melhores escolhas, a gente vai aprendendo também a cumprir os compromissos, que esse é um passo muito importante para a nossa evolução. Horário, uma palavra dada, as promessas feitas, né? Essa parte, ela vai dizer daquela ética que a gente tinha conversado lá no início. A gente falou que seguir Jesus é também ter esse compromisso moral e ético com aquilo que é certo, inclusive com os compromissos que eu vou assumindo. Então, seguir Jesus e os seus ensinamentos vai exigir de nós uma conduta ética sempre. A gente aqui no Brasil, nós temos, infelizmente, né, a gente teve uma infelicidade de um atleta falando do jeitinho brasileiro, que ficou muito marcado, mas não dá mais para dizer que eu sigo Jesus e dou esse jeitinho brasileiro para me dar bem nas coisas, né? Eu vou assumir compromisso com a Cris, vou assumir com fulano, vou assumir lá na minha, não sei aonde, e depois eu vou arrumando um jeitinho, olha, hoje não está muito bem, igual você falou, né? Está chovendo, não vai dar para ir, tá? Não, peraí, o que é que eu estou assumindo de compromisso para a minha vida? O que dá para eu fazer já? Né? E aí a gente vai ampliando isso, tem que ir saindo sempre da zona de conforto. E quanto mais eu vou trabalhando isso, né, e ampliando essas possibilidades, eu vou saindo dessa zona de conforto e vou proporcionando a minha evolução. Então, a conduta espírita sobre nós mesmos, ela vai dizer de uma conduta que nos leve à única fatalidade que nós temos quando nós reencarnamos, que é a evolução. A gente vem aqui para evoluir. Então, eu preciso olhar minimamente para as coisas que me possibilitem essa evolução. Então, eu acho aqui, a gente já está quase chegando no finalzinho, né? Faltam só 2 itens para a gente comentar, mas eu acho que aqui a gente chega na pedra angular, quando a gente fala de escolhas, que é a lei de causa e efeito. Não existe uma fórmula milagrosa, nem ação que não vão gerar na gente uma consequência. Então, por que eu digo aqui essa pedra angular? Porque se a gente está falando de escolhas, a gente vai falar que tudo tem uma consequência. E pode ser, como a gente viu, uma consequência positiva ou uma consequência negativa. O que é essa lei de causa e efeito? Não é uma lei de talião. A gente não está falando aqui de que Deus é esse ser punitivo. Deus é uma energia, tudo está dentro dessa lei de equilíbrio. Se a gente desajusta essa lei de equilíbrio, a gente vai ter que se ver com isso em algum momento de nossas existências como espíritos imortais. Então, por isso que a gente falou que é tão importante a gente fazer as escolhas, e por isso que a gente falou que nós, pelo conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente já não quer mais fazer certas coisas. É por causa dessa lei de causa e efeito. Porque a gente já sabe
que eu não estou sofrendo porque meus pais fizeram isso ou aquilo, porque o fulano tomou determinada decisão. Não, eu estou atravessando um processo em que eu faço parte desse processo. É isso que essa lei de causa e efeito diz. Se eu estou sofrendo muito, não adianta eu querer colocar a culpa em alguém. Eu estou ali porque alguma coisa eu tenho a ver com aquilo ali. O outro pode estar tendo comportamentos equivocados? Pode, claro que pode. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Ou seja, todos nós que estamos aqui cometemos algum equívoco em algum momento das nossas muitas existências, ou das nossas muitas vidas corpóreas nessa única existência que nós temos, que é uma existência espiritual. Mas, se nós estamos ali juntos, nós temos também os compromissos com aquilo ali, né? Então, a gente precisa, por isso que nós, às vezes, deixamos de fazer certas coisas. Não é porque a gente acha que a gente é melhor, porque a gente está num patamar melhor, não, é porque a gente já passou por tantas dificuldades que a gente não quer mais errar, a gente quer acertar. E como a gente tem o conhecimento do Evangelho, está tudo aí já para a gente. A única coisa que a gente precisa é colocar em prática nas nossas próprias vidas, não na vida do outro. A gente não está aqui para provocar a evolução de ninguém. A gente está aqui para se modificar, e se essa nossa mudança provoca no outro uma coisa boa, melhor ainda. Agora, se a gente provoca algo que gera o sofrimento do outro, aí nós vamos ter consequências. E a gente vai ter que se reaver com isso, né? Então, Rose, eu acho que essa lei de causa e efeito, né, ela traz muitas reflexões para a gente. Ela, como você disse, a finalidade dela nos ensina o que é certo, né, e o que é errado. E os seus efeitos, né, no presente ou na construção do nosso futuro. Mas ela tem uma questão, assim, que me clareia muito essa visão de escolha do que é certo e errado, né? Porque a justiça divina, ela nunca pune, né? A finalidade dela é educar o espírito. Então, essa questão da lei de causa e efeito, ela me clareia no sentido que uma escolha que nós fizemos em determinado momento equivocada, nós não estamos fadados a carregar aquele peso, como talvez ensinou a gente em alguma questão no passado. Não. Ela pode sofrer mudanças. Vai depender da gente, da nossa transformação de comportamento e de possível escolhas mais positivas quando a gente tiver outras oportunidades, né? Então, eu tenho sempre em mente o seguinte, que quanto mais amor, menos dor. Então, assim, diante de uma escolha que a gente fica indeciso, a gente pensa, bom, isso aqui vai me gerar amor? Vai, né? O que eu vou fazer é um ato que vai ser construtivo, tanto para mim quanto envolver alguém. Não, essa fala minha aqui, ela não vai me gerar uma coisa positiva. Eu sei que eu vou me arrepender lá na frente, e aquele que receber essa minha verbalização dessa situação, ele vai sofrer muito, ele vai embora para a casa dele triste comigo. Então, aí vem aquela hora da gente encostar num cantinho, fazer uma prece, não vamos deixar isso para lá, que vai ser o melhor. Então, eu acho que é bem isso, a gente também ter essa consciência que a gente tem essa capacidade de reparar, né, algum ato que foi uma escolha infeliz. Porque eu acho que a função é essa, é educar, sabe? Modificar o espírito. É verdade. E essa frase que você traz é muito bacana, né, Cris? Onde tem amor, a dor vai, né, se dissipando. Então, assim, é importante a gente lembrar disso, né? E aí a gente encerra aqui o capítulo, né, com uma questão que é muito importante para a gente refletir. Essa lei,
que vai também nos dizer das nossas escolhas de hoje e o que elas vão gerar de compromissos no amanhã, inclusive de vinculações espirituais que nos acompanharão, né? Então, eu fiquei muito reflexiva nesse último item que o André Luiz traz, né? Porque ele está falando de uma conduta espírita sobre nós mesmos, né? A nossa própria conduta, né? Perante nós mesmos, como é que nós estamos sendo como cristãos? Então, assim, ele fala aqui de questões que a gente está vendo hoje acontecer aqui no nosso país, né? Então, ele fala dessa questão da gente usar armas, né? Ele fala até assim, armas homicidas, ou seja, da gente usar aquilo que é diferente de uma arma que você trouxe aí nessa sua fala, né? Que é a arma do amor. Qual que é a arma que a gente tem para usar como cristão? O Evangelho de Jesus, essa é a arma que a gente tem. Fora isso, tudo pode nos comprometer, tudo, né? Eu estou fazendo isso para me defender, mas como que você está usando a sua verdadeira arma, que é o Evangelho de amor, né? O Evangelho de Jesus, ele é o Evangelho de amor, de justiça e de caridade, porque ele é a lei de Deus. Então, como que a gente está usando isso? E a gente pode fazer um paralelo aqui exatamente com o que nós estamos vivendo hoje no mundo. Esse armamento bélico que está sendo aí, né, disseminado, que as pessoas, às vezes as pessoas dizem, não, eu preciso estar armada, e a gente está falando aqui de arma de fogo mesmo, né? Não é simbólico isso, eu preciso estar armada para me defender. Então, a gente está criando uma consciência de violência. E o Evangelho, ele nos convida a criarmos uma consciência de paz. Pedro, ele pegou uma espada e ele decepou a orelha de um soldado, porque ele achou que assim ele estava defendendo Jesus. E Jesus falou assim, Pedro, guarda essa arma, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele estava dizendo assim, Pedro, você está arrumando compromissos espirituais para outras vidas, fazendo isso. Usa outra arma, você tem outra arma para usar. E Pedro conseguiu usar essa arma depois, né? Quando a gente vai lendo os Atos dos Apóstolos, a gente vê a transformação de Pedro. Ele começou a usar a verdadeira arma, que é o Evangelho. Né? Então, eu encerro esse estudo refletindo sobre isso, né? Que armas que nós estamos usando? Será que a gente ainda está impulsionado à violência? A gente ainda está impulsionado pelo homem velho? Ou agora a nossa conduta tem que ser outra, né? Rosi, eu queria terminar esse capítulo trazendo também um outro ponto para a gente refletir, né? Que são a respeito dessas escolhas. Isso ficou muito, muito, muito latente em mim, né? Porque a gente ouve muito. Mas nessa encarnação eu não consigo, é muito difícil. Então, isso é uma coisa que me ficou muito marcante aqui em mim no estudo. Então, eu queria encerrar com essa questão para a gente refletir. E diante dessa questão, eu venho trazer aqui uma fala do Paulo, esse grande discípulo, que humildemente ele confessa em Romanos 7,19. Ele diz assim, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ele vem nos mostrar que até para ele não foi fácil a troca de vícios por virtudes, né? Sempre devemos nos autoexaminar e, com sinceridade, saber acolher boas escolhas e combater aquelas que nos levará a compromissos futuros. Então, é isso aí.
Maravilha, Isso não Cris. mas é possível, né? Isso, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E com essa reflexão que você traz, a gente encerra esse estudo de hoje, que a gente possa, né, refletir melhor sobre a nossa conduta espírita perante nós mesmos. Isso é muito importante. Uma ótima semana e até sexta-feira, minha amiga. Muito obrigada. A você também, Rose. Um abraço em todos.